Você já viu alguma fuga de prisão em algum filme ou série que te fez pensar como que esses malucos fizeram isso? Ou até de repente, né, você já participou de alguma delas, né? Na vida real. Quem sabe, né? Porque presta atenção, porque eu sou o Queiroga, filho do Michael Scofield. Só quem conhece essa lenda vai comentar aqui embaixo, na moral. E eu vou apresentar as 5 fugas de prisão mais absurdas ou surtadas que existem. E simbora. Em quinto lugar, a Torre de Londres. Ela fica na Inglaterra e a Torre de Londres é considerada como inescapável. Mas claro que não é bem assim, porque nesse caso essa palavra inescapável não fez muito sentido, porque ainda assim o padre jesuíta, conhecido como John Gerard, contrariou as estatísticas e as palavras dos outros e conseguiu fazer história, conseguindo fugir calando na boca de todo mundo. Eu falando assim, parece que eu tô falando que eu tô querendo dizer que o cara tá certo, tá ligado? Mas não, o cara tá errado. E pra piorar, segundo informações, Gerard secretamente trabalhava como padre. O bicho era malandro, pegou um disfarce que ninguém ia se desconfiar, tá ligado? E em uma época que foi marcada por uma forte perseguição aos trabalhadores da igreja católica. Nessa época tinham mesmo várias polêmicas envolvendo religião. E ao ser capturado, ele foi submetido à tortura e como punição pelos seus supostos crimes. Nessa época era sem massagem. Na moral, não tinham pena nenhuma de ninguém. Se pisasse na bola, era tchau. E ainda por cima ele teve suas mãos mutiladas. Só que na noite de 3 de outubro de 1597, o famoso jesuíta Nicholas Olden e outros membros da igreja ajudaram Gerard a escapar, ou seja, eles já tinham toda uma gangue pronta para esse dia. E com certeza eles já estavam planejando isso há muito tempo, tá? E para essa fuga dar certo, eles começaram jogando uma corda para a cela de Gerard, no alto da torre. E ele então desceu e atravessou o fosso, e de lá já dava para ver a luz do sol sem ser quadrada. E ele conseguiu respirar o ar puro. Mas não foi por muito tempo, já que pegaram ele um tempinho depois. E John Gerard escreveu um livro sobre sua prisão. Ele é um bandido, mas um bandido escritor, respeito o cara. Respeito. E o nome do livro era Tortura e Fuga, chamado John Gerard, a autobiografia de um elisabetano. E essa fuga eu achei bem insana, pelo fato do cara ficar muito tempo disfarçado de padre, ele e os capangas dele, e ninguém descobrir, tá ligado? Eu achei isso, animal, no quesito criatividade, né? Claro que, você não vai fazer isso, hein? Presta atenção. Em quarto lugar, a prisão de Libby, também considerada por muitos uma das prisões mais seguras do mundo. Engraçado que é justamente essas que os caras conseguem fugir, vai entender. E a prisão de Libby foi marcada por uma fuga durante a Guerra Civil Americana. Em 1854, põe tempo nisso, tá? Antes do fim da escravidão no Brasil. E essa fuga foi liderada pelo coronel Thomas Rose, da 87ª Infantaria da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E ele já era um cara que, por ser militar, acho que isso acabou ajudando ele de certa forma. E segundo várias informações que se sabe até hoje, ele liderou seus subordinados pique exército, tá? E os prisioneiros começaram a cavar túneis em uma zona infestada de rato. E o que tinha de doença nesse lugar é sacanagem, tá? E os guardas achavam que ninguém teria coragem de tentar fugir. E acabou sendo essa autoconfiança que deu mais chance aos presos, né? E o túnel dava em um terreno baldio ao lado de um armazém, de onde os fugitivos poderiam sair pelo portão sem levantar suspeitas. Ninguém acreditava que algum encarcerado tivesse a coragem de planejar uma fuga. Por isso eles não notaram quando vários homens começaram a sair do bueiro, tá? E eles só foram se dar conta 12 horas depois. Em 12 horas você pega um voo pra outro país, mano, tá ligado? Dependendo. Porque também eles achavam que a prisão era prova de fuga, né? Deu pra ver. E também por isso as autoridades nem se preocupavam em ficar vigiando o local por fora. E metade dos prisioneiros deram a sorte de conseguir chegar nas linhas da União. E eles acabaram sendo ajudados pela sua familiaridade com o terreno após servir na campanha de Pensilvânia, de McClellan, em 1862. E desde então, a princípio não se tem mais informações desses prisioneiros, né? Qual que foi o paradeiro deles, tá? Né? Já morreram, né? Mas o que aconteceu, né? Mas uma coisa é certa, nunca mais teve nenhuma fuga depois dessa em Libby, porque eu acho que os guardas aprenderam a lição deles, né? Com certeza receberam um belo de um castigo. Eu nem vou pedir, que eu já sei que vocês já deram like, já se inscreveram no vídeo, que vocês são foda, mano. Então vamos em frente. Em terceiro lugar, a fuga de Alcatraz. Alcatraz é uma das tentativas de fuga mais elaboradas da história. Aconteceu em 1962, na prisão de Alcatraz, que era também conhecida como uma ilha-prisão, que ficava na Baía de São Francisco, na Califórnia. Ela ficava bem no meio da água, assim. Ainda fica, né? E a tentativa de fuga envolveu 3 prisioneiros, Frank Morris e os irmãos John e Clarence Angerin. Você já sabe que meu inglês é uma merda, então deixa quieto. E Frank era
considerado o cérebro da operação. E os irmãos Endling passaram meses preparando a fuga. Que os caras não são bobos, né, pessoal? Eles usaram ferramentas improvisadas, como colheres de metal roubadas do refeitório da tia da merenda, e usaram para cavar túneis nas paredes de suas celas, para enganar os guardas durante a contagem noturna, que sempre acontecia. E eles criaram cabeças falsas usando sabão, papel higiênico e cabelo verdadeiro, que eles pegaram na barbearia da prisão. Se eles usassem essa criatividade para outras coisas, eles seriam milionários, precisavam nem estar presos. E na noite de 11 de julho de 1962, os 3 homens conseguiram escapar de suas celas e atravessaram os túneis que eles tinham cavado, chegando em um corredor de serviço. Subiram pelos túneis de ventilação em seguida e alcançaram o telhado. De lá eles desceram até a beira da água, onde eles usaram um bote improvisado feito de capas de chuvas roubadas para tentar atravessar a baía de São Francisco, que era uma missão bem difícil. Os fugitivos nunca foram encontrados, vivos ou mortos, né? Restos do bote e alguns pertences pessoais foram recuperados na baía, mas não há provas concretas sobre o que aconteceu com eles. Como é uma história muito famosa, existem várias teorias sobre o destino dos fugitivos. Alguns acreditam que eles se afogaram na travessia, o que seria algo provável, já que era uma água bem perigosa, e enquanto outros acham que eles conseguiram sim chegar até a terra e conseguiram viver em segredo. Essa história toda da fuga inspirou múltiplas investigações ao longo dos anos. Tanto que em 2013, num passado recente até, o FBI reabriu o caso após receber uma carta supostamente escrita por um dos irmãos Endling, mas sua autenticidade nunca foi confirmada, se era verdadeira, se era falsa, e essa fuga inspirou o filme Escape from Alcatraz. Recomendo assistirem. Ele foi estrelado por Clint Eastwood, e vários livros e documentários que exploraram a engenhosidade da fuga e o mistério que a cerca. E na minha opinião, se teve uma fuga bem feita, foi essa. Claro que as próximas também são de arrepiar. E eu acho isso porque até hoje ninguém descobriu o fim deles, se eles estão vivos ainda, que já passou bastante tempo, mas é possível. Mas acho que depois dessa, até o Michael Scofield ficou com inveja deles, sério. Em segundo lugar, a prisão de La Sante. La Sante é uma famosa prisão que fica em Paris, conhecida por sua segurança máxima, mas de máxima não tem nada, pelo menos não é o que essa história diz. Ao longo dos anos houve várias tentativas de fuga, mesmo sendo de segurança máxima. E esses detentos tão demais. O que estão botando na água da cadeia, hein? E algumas dessas fugas chamam a atenção pela audácia e criatividade dos prisioneiros. E a maluquice também, de ter coragem de fazer isso. Também porque Jacques Merini, um grande criminoso francês, e em maio de 1978, Merini conseguiu escapar da prisão de La Sante, usando uma corda feita com lençóis e uma pistola falsa. Agora, me diz onde esse maluco conseguiu uma pistola falsa. Me diz. Só me diz. Eu quero saber. Aí fica difícil. E tem mais. Ele e outro prisioneiro escalaram os muros da prisão e fugiram. E ainda o cara consegue me virar o Homem-Aranha e escalar o muro. Meu Deus, sinceramente. E Merini foi recapturado alguns meses depois, mas sua fuga permanece uma das mais lendárias da história, de La Sante. E tem outro safado chamado Michel Vonjou, sei lá, que era um assaltante de bancos. Em maio de 86, Vonjou conseguiu escapar da prisão com a ajuda de sua esposa. Ih, quer aparecer no vídeo? Aí, pessoal, ela quer aparecer no vídeo, ó. Vai lá. E sua esposa Nadine, ela pilotou um helicóptero e pousou no telhado da prisão, de onde Michel subiu com a ajuda de uma escada de corda, tipo aquela de helicóptero, tá ligado? Que o cara vai subindo, acho que era essa. E eles conseguiram fugir. E esse é o famoso casal metralha. Mas Vonjou também conseguiu ser recapturado alguns meses depois e teve outra fuga. Sim, essa prisão é uma bela de uma merda. Pascal Paet não é um jogador do Vasco não, tá? É esse cara aqui mesmo. Era um ladrão de bancos, igual o outro. E será que eles eram conhecidos? Será que tem alguma semelhança a isso? Vai que eles eram conhecidos e combinaram, sei lá. Enfim, e em 2001, Paet fugiu da prisão de Luines. Não La Sante, mas vale a pena mencionar. E foi um helicóptero sequestrado por seus cúmplices. E, mano, é muita semelhança com o outro. Não sei se eles estavam juntos ou não, tá ligado? Não sei se teve ajuda, mas tem semelhança? Tem. E em 2013, ele organizou uma fuga semelhante para liberar 3 outros prisioneiros de Luines, usando novamente um helicóptero. Tá parecendo o Pablo Marçal esse maluco. Embora essa fuga não tenha ocorrido em La Sante, elas explicam o tipo de criatividade, que alguns prisioneiros aplicam, alguns que eu falo é a minoria, Quem consegue fugir de uma prisão? Difícil, Porque essas 2 prisões são prisões de altíssima segurança máxima da França, tá ligado? Então é complicado. Mas de alta segurança, pelo menos nessa época, não tinha nada aqui. Os caras fugiam a rodo, parece. Em primeiro lugar, campo de prisioneiros na Coreia do Norte. As fugas de campo de prisioneiros
da Coreia do Norte, como eu tinha falado, são extremamente raras, tá? Por causa das condições brutais e ao intenso controle de segurança nesses locais. E eles são conhecidos pelo nome Kwanlisu. E eu já vou dizendo que se meu inglês é ruim, imagina o mandarim. Nem adianta, tá ligado? E eles são campos de prisioneiros políticos. Kiyowasu aí já é um campo de prisioneiros comuns, que são super rigorosos, com guardas armados, cercas elétricas e vigilância constante. E mesmo assim tem histórias de algumas fugas épicas, e o primeiro nome do fujão é Shen Dong-kyo, vai estar aqui na tela. Nascido em um campo de prisioneiros e um dos poucos sobreviventes conhecidos a escapar e contar a história, e esse tem história pra contar, viu? Porque em 2005, Shin conseguiu escapar do campo 14, um dos campos mais rigorosos que tinham nos campos de prisioneiros. Ele escapou depois de ver uma cena terrível, que foi da execução da sua mãe e seu irmão. Infelizmente, não sei se eu posso falar mais essa palavra aqui no YouTube, porque no YouTube é complicado, vocês sabem, né? Mas eu vou tentar. Talvez eu bote um pi, sei lá. E isso foi o que levou ele a decidir fugir. Ele escalou uma cerca elétrica com a ajuda de um companheiro de cela, que acabou falecendo no processo, e percorreu várias semanas até alcançar a China, pra conseguir meio que sair do radar dele, sabe qual é? Agora, outro deles que conseguiu fugir também foi o Kwon Shou-wan, um prisioneiro político que passou 10 anos no campo de Odoka. Foi libertado do campo em 1992, mas posteriormente fugiu da Coreia do Norte em 94, cruzando a fronteira para a China, e logo depois alcançando a Coreia do Sul. Ele escreveu um livro intitulado Os Aquários de Pyongyang, que conta tudo detalhado de suas experiências no campo de prisioneiros. E no livro conta a fuga também de mais outros prisioneiros que conseguiram escapar dos campos, mas as informações que tem lá são muitas vezes fragmentadas, e é difícil de verificar a veracidade delas, porque a natureza secreta da segurança norte-americana e também a falta de testemunhas ou provas, que acabam complicando um pouco. E Shin conta que para fugir de lá tinham várias dificuldades: cercas elétricas, torres de vigia, patrulhas armadas e um sistema de vigilância completo, que tornavam as fugas quase que impossíveis. E condições brutais de vida, como desnutrição, trabalho forçado e tortura, enfraqueceu muito fisicamente os prisioneiros, o que tornava a fuga uma tarefa quase que impossível, e principalmente cansativa, né? E também tinham as consequências severas que ele relata no livro, que os prisioneiros que tentavam fugir e eram capturados enfrentavam tortura, execução ou outras punições ainda mais severas. E as famílias dos fugitivos também poderiam enfrentar as consequências. Olha que nível isso pode chegar. E eu recomendo de verdade que você assista esse vídeo aqui, porque ele tá sensacional, você não pode perder. Valeu e até qualquer hora.